É com muita alegria no coração que estamos aqui para dar continuidade ao projeto, esse lindo projeto do Centro Espírita Augusto Silva, para cada dia, toda semana, estarmos nesse momento de reflexão para seguirmos na caminhada diante os ensinamentos do Cristo. E a proposta de hoje vem a partir de uma reflexão muito profunda de Paulo, que está descrita em Filipenses 3,13, que ele diz o seguinte: Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para a que estão diante de mim. Então, acredito eu que é uma frase que vem a incorrer em todos os nossos corações, nas diferentes circunstâncias de nossas vidas, a gente acaba parando para pensar, para às vezes remoer indevidamente tropeços que cometemos em momentos pregressos. E com isso, às vezes nos envolvemos tanto com essa água que já passou pelo rio e não volta mais, que esquecemos de nos despertar para o presente. E o despertar do presente depende da nossa coragem e da nossa consciência espiritual. Tanto é que o título especificamente de hoje é Prossigamos. E como prosseguir se a gente não tem aí um pensamento elevado, né? Quando a gente fala elevado, um pensamento de uma forma espiritualmente no alto. Porque muitas vezes a gente acaba nos recolhendo de uma forma errônea, né? Porque recolher é necessário, é saudável para resgatarmos as forças, para sairmos desse recolhimento ainda mais fortalecidos, mas muitas vezes também recolhemos ou estagnamos em espaços inadequados, e os espaços que aqui a gente está falando é o espaço das nossas mentes, né, nosso estágio mental, em qual ele está. E quando a gente fala nesse sentido, é muito importante, né, a gente parar às vezes para refletir da nossa consciência aqui de encarnados. Muitas pessoas têm aí, de uma forma que vai levando a vida, como se não fosse desencarnar, né. E aí espera o acometimento de uma doença, chegar uma idade já avançada e olhar para trás, e aí sim com essa maturidade, olhar para trás e vir o arrependimento, e não que não tenha que seguir, não que não tenha muito ainda que fazer, com certeza tem, né, mas o tempo que perdeu, né, então acho que primeiramente é importante a gente ter a consciência que vamos desencarnar. E ao pensar nisso, não é para causar aqui um pensamento drástico de forma nenhuma, muito pelo contrário, de entender que nós somos espíritos, né, estamos aqui de passagem. E ter essa consciência já é uma forma de nos desmaterializar. E essa desmaterialização leva a gente numa consciência mais profunda para para estarmos com esse pensamento mais elevado, em sintonia ou buscando uma sintonia mais elevada, e é muito disso que a gente vai falar hoje. E vamos dar alguns exemplos também, né,
da literatura espírita. Então, quando Paulo fala para a gente, irmãos, quanto a mim não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, então esse esquecer não é colocar uma pedra e acabou, né? Mas entender assim, ó, para que que eu vou ficar remoendo naquele pensamento, né, que o remorso não faz a gente seguir em frente. A única coisa que temos que fazer é realmente arrepender e usar isso como aprendizado e seguir em frente. Tanto é que Paulo continua, né? Então, assim, é esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. E a nossa realidade é o quê? É continuar seguindo, não é estagnando, porque às vezes o que a gente quer falar aqui hoje, que os momentos nossos de estagnação, né, é muitas vezes porque fixamos a um passado de uma água que já passou. Se a água passou bem ou mal, pelos caminhos tortos ou não, ela serviu de alguma forma. Isso que precisamos ter a consciência. E a consciência de realmente ter aprendido com essas águas. Tanto aquelas que passaram pelos bons caminhos, que serve para nos inspirar, quanto aquelas que passaram pelos caminhos mais tortos e servem para trazer para a gente de grande aprendizado e engrandecimento da nossa alma, para que não tenhamos mais a perda de tempo de passar para esses caminhos e colocar numa canalização dessa água de uma forma, mesmo que natural, de uma forma mais eficiente, mais prudente. Então, nessa proposta que Emmanuel coloca para a gente, ele já descreve da seguinte forma: começa, né, a reflexão. Se te imobilizas na estrada a pretexto de amarguras acumuladas ou de ofensas recebidas, lembra-te de Paulo, o apóstolo intrépido, que, sobrecarregado de problemas, não se resignava a interromper o trabalho que o mestre lhe conferira. Então, obviamente, a gente tem a maior referência que é Cristo, mas trazendo um pouco mais próximo de nós, como Emmanuel vem trazer para a gente, a reflexão de Paulo, sabendo que Paulo, pelos caminhos, né, errôneos que passou, usou todo o seu potencial para seguir em frente e atingir a esse arrependimento e levar o Cristo interno, né, como Paulo sempre colocou, o Cristo que temos dentro de nós, e a partir disso pegar essa força para seguirmos em frente. Então, Paulo é um grande exemplo para nós. E dentro das obras espíritas, quase todas, né, tem referência de tropeços né, e dessa força que todos os romances basicamente espíritas vêm falar isso para a gente, mostrar de uma forma bem próxima a nós a capacidade do ser regenerar. Mas eu gostaria de trazer aqui um capítulo de uma obra chamada Sublimação, da Ivone Pereira, e essa obra, Sublimação, tem um capítulo que relata de uma forma muito linda para a gente. Eu vou resumir aqui, mas convido a vocês a leitura, que é quando a personagem que ali ela coloca vem para um processo de encarnação para passar por provas e expiações devido a erros, né, a crimes que cometeu, né, com o seu próprio espírito e corpo em vidas passadas. E ela vem então passar por provas e expiações, mas já com a consciência mais ampla para isso, né, com a capacidade de realmente servir ao Cristo e se regenerar. E essa história conta
de uma forma muito linda e ao mesmo tempo intensa, né, o romance que a personagem tinha, né. Essa personagem chamada Carla, que acaba encontrando um espírito afim, e esse espírito afim, um espírito que é extremamente ligado a ela, de muitas outras vidas. E então se encontram, se apaixonam, aí tem todos os detalhes de uma forma muito linda, como Ivone sempre colocou para nós em seus romances. Eh, no entanto, ela já tinha no seu planejamento, né, servir por caridade para aprimorar. E o que acontece com ela, num acidente, né, ela estava a cavalo, cai, sofre uma fratura muito grave e fica com uma malformação óssea. E e isso faz com que ela evite se envolver nesse romance, que inclusive já estava noiva desse espírito que ela tem essa ligação. E ela não queria, a partir disso, estar com ele, um amor muito profundo, mas ela não queria que ele carregasse ela, que ela desse trabalho para ele, entre vários outros fatores. E mesmo ele insistindo, e chega, pensa bem, uma vida toda nessa situação, e chega o momento e realmente ele vê que não dá mais, que ela acha mais prudente e por amor a ele não estar com ele, que ela não iria fazer o bem a ele, obviamente não devido a um defeito físico, mas isso levou um start para ela para manter a consciência da sua função espiritual. E aí ele então segue o seu caminho, casa, tem filhos, eles se encontram de uma forma muito elevada, né, com muito respeito de um ao outro. Ela vai inclusive nos nascimentos, comemorações dos nascimentos dos filhos desse ex-noivo, e ela segue a vida. A Carla segue a vida de uma forma muito virtuosa, como educadora, que cuidando de crianças, principalmente as crianças de muita vulnerabilidade econômica e social. E aí ela tem uma vida muito linda. E no final do capítulo é colocado para gente, né, a importância disso, quer dizer, como ela precisava ter um start aqui, foi exatamente esse acidente dela que manteve ela no foco do crescimento espiritual, né, uma situação física despertou ela para algo muito mais elevado. E a gente fica aqui, né, preocupado com o corpo, com estrutura, né, e muitas vezes a gente vê uma situação muito contrária, né, ela sofre um acidente, a partir disso mantém o despertar e, ao mesmo tempo, onde ela cria a força para manter os seus propósitos de acordo com seu planejamento espiritual. E aí tem uma vida de muita regeneração espiritual, que é muito lindo, né. E depois fala no próprio capítulo, né, que eles desencarnam, ela desencarna aos 78 anos, e eles se reencontram no plano espiritual, e ter aí a sequência de vida de forma unida como eles tinham que ter. Mas se eles estivessem juntos, ela não cumpririam ela não cumpriria o seu planejamento espiritual. Isso iria atrapalhá-la. Então, esse é um exemplo, né, do despertar de uma consciência, situações que nos ocorrem e traz para a gente esse despertar. E dentro de vários outros exemplos, né, que muitas vezes tem o desencarne de uma pessoa muito querida, que muita gente às vezes fica lamentando o resto da vida, em vez de criar força. Então é importante a gente trazer para isso. Obviamente a gente não está falando no sentido de julgar ninguém, jamais isso, mas no sentido assim de despertar, ó, se aqui ainda estamos, e se algo
não desejável dentro da nossa limitada visão nos aconteceu, vamos despertar para que isso seja força, né? E aí o que a gente vai falar de situações até menores que ocorrem no nosso dia a dia, né? Então, quando Emmanuel coloca para a gente nessa sequência, citando Paulo, que mesmo sobrecarregado, cheio de problemas, ele não se resignava a interromper o trabalho, então assim, ele não se acomodava e seguia em frente, né, para servir ao Cristo. E ele sentia o Cristo em si, que é o Cristo de Paulo, como ele sempre colocou para nós, o Cristo que temos em nós, que é essa força, essa vontade, né? E essa vontade e uma força muito maior do que imaginamos. Pegar, então, situações passadas, positivas e negativas, usar tudo isso como força para seguirmos adiante. Então, Emmanuel continua para nós. O amigo providencial da gentilidade não se entretinha a escutar os remorsos que trazia do seu tempo de adversário e perseguidor do evangelho. Então, ele não ficava perdendo tempo com isso. Ele sabia do erro. Ele não queria era perder tempo mais. Ele queria aproveitar essa encarnação e fez com tanta força como ele demonstrou para nós. E aí Emmanuel complementa, né? Não lamentava os amigos descrentes da renovação de que fornecia testemunho. Então ele não lamentava, né, aqueles que não acreditavam nele, inclusive aquelas pessoas mais próximas. Se a gente não acreditar em nós, quem vai acreditar? Se a gente não acredita na nossa força interior. Então a gente precisa buscar isso. Se foi assim com Paulo, se é assim com todos os personagens das obras espíritas, né? E quando não é, né, desses personagens, a gente sabe aí o caminho muito mais longo tem que seguir, gastar aí muito mais encarnações, né, para regenerar aquilo, enquanto aqui estamos encarnados, todos nós temos as nossas limitações, mas todos nós temos as nossas forças. A prova disso é que temos a força vital, que é a força que nos mantém vivos aqui, no sentido carnal. Se nós temos essa força, nós ainda temos a força para seguir em frente, porque o espírito ele é eterno. E Paulo não se queixava dos parentes que o recebia, empunhando o, o azorrague da expulsão. Então, quer dizer, ele não se queixava, né, daqueles que, então, é, tratavam com desdém, que com arrogância, é, e de uma forma ou de outra, né, quantas pessoas expulsa a gente da vida delas, e não de uma forma direta, mas de uma forma indireta, né? E a gente pode usar tudo isso como força para seguir em frente. E ele não se detinha para lastimar a alteração dos afetos que a incompreensão azedara no vaso do tempo. Então, né, para a gente que teve vários aí desafetos, o que a gente pode fazer é buscar a regeneração das nossas ações. E, obviamente, lá na frente, se possível, né, tentar regenerar também as situações, e a gente sabe da importância disso aqui enquanto encarnados. Mas se naquele momento ainda não é possível, que sigamos em frente para fazermos como assim precisamos, né? E aí eu gostaria de mencionar aqui para vocês e ler um pouco dessa obra, ao meu ver, maravilhosa do espírito miramês, Francisco de Assis. Não sei se vocês conhecem, mas é uma obra muito nobre, muito rica, que uma única página já serve de reflexão por muito tempo, muito densa. E aí nós fizemos alguns recortes de um capítulo, né, mais ou menos no meio da obra, o capítulo 12, intitulado Começa a Luta.
que é quando então Francisco de Assis resolve a, a sair da, da situação que ele tinha com o pai, né, de seguir uma vida bem materialista, e ele entendendo as boas intenções do pai, mas ele entendendo que aquela vida de luxo, né, de exploração de trabalhadores, não caberia a ele, né? E aí, um determinado momento de reflexão, ele se ajoelha e se coloca em oração. E aí a gente sabe o momento nosso de oração, quanto a gente eleva, a gente abre os canais intuitivos para recebermos aí as inspirações, vamos assim dizer, né? As comunicações espirituais que muitas vezes, né, não conseguimos interpretar, mas ao mesmo tempo a gente consegue agir e reagir diante dessas inspirações. Então, nesse momento de oração de Francisco de Assis, eu vou mencionar aqui algumas partes, tá? Porque é longa, mas não necessariamente que não seria, às vezes, uma lamentação aqui, devido ao nosso tempo, a gente fazer alguns recortes, porque é tudo muito rico. Mas para manter aqui essa proposta de criarmos a força, né, o exemplo de Francisco de Assis, para ele, o que ele fez para seguir em frente, romper ali o que estava deixando ele enclausurado a seguir, em fazer o bem dentro do que ele sentia. E em alguns momentos seu de oração, ele diz o seguinte: Pai Celestial, sinto que nasci para alguma coisa nesta terra abençoada. Então vamos colocar no lugar de Francisco de Assis, né? A consciência dele, e assim como todos nós, a gente tem alguma função, a gente nasceu para alguma coisa. E aí, trazendo ele aqui mais à frente, né, na sua oração, ele diz o seguinte: rogo que me compreendas. Ao ver a injustiça, sinto-me impulsionado para a defesa. Ao ver a violência, principalmente contra os indefesos, desejo posicionar-me em seu favor. Ante a mentira, sinto que se aviva em mim a chama da verdade, ainda que seu preço seja elevado para mim. Dá-me condições, meu Deus, para instalar a paz onde houver guerra, o amor onde houver ódio, a concórdia onde houver discussão, a fé onde houver dúvida e o trabalho onde houver inércia. Uma parte da oração que a gente conhece bem de Francisco de Assis. E aí ele continua: eu quero ser útil, bom e agradável, mas como fazê-lo? Traça, meu Pai, em meu coração o teu programa, que eu seguirei fielmente, e permita que eu seja instrumento fiel em tuas sagradas mãos. Então, olha como ele se entrega para servir a Deus, com a forma extremamente humilde, mas aberto. Fala, eu quero agora servir e sinto que vim para isso. E aí eu trago para nós, né? Quem de nós não viemos para isso, para servir ao Cristo, né? Infelizmente, ainda muito amarrados, a gente pensa que quer servir a nós, ou servir exclusivamente aqueles mais próximos a nós, que nos convém, na verdade, né? E aí a gente vê como Francisco de Assis rompe, né? Sai do seu casulo para servir, como serviu, e dar o exemplo como deu. E aí ele continua falando de uma forma muito linda, e em um determinado momento, o autor espiritual, após a oração longa, profunda, intensa de Francisco de Assis, o autor espiritual coloca assim para nós leitores: quem visse seu corpo naquela hora mal distinguiria pela profusão de luzes que o cercava, provindas de fora e nascidas de dentro. Era o encontro do mestre com o discípulo.
O jovem escutava com serenidade dentro de si. E aí ele começa a sentir as palavras do Cristo que chega para ele, Francisco, e vai, né, falando. E aí coloca: temer é cortar a comunicação com quem quer te ajudar. Duvidar é fazer crescer dentro de si os obstáculos. Sentir-se ofendido pela incompreensão dos outros é sinal que não aprendeste a perdoar. Julgar os erros dos outros somente por julgar é atestado de que o amor não se fez presente no teu coração. Eu sou aquele que haveria de voltar, e volto quantas vezes forem necessárias aos corações dos homens de boa vontade, desde quando abram as portas para que eu possa me fazer presente e dizer novamente: a paz seja convosco. Olha que profundeza. Então, ele sente o Cristo, como Paulo sentiu, ouve de uma forma, então, né, obviamente mediúnica, e a partir disso ele vai criando as forças. E mas olha como Cristo vem falar para ele: eu volto quantas vezes forem necessárias aos corações dos homens de boa vontade, desde quando abram as portas para que eu possa me fazer presente. E aí eu trago para nós: quando vamos abrir as nossas portas para sentir o Cristo que tem em nós, para utilizarmos dessa força que realmente temos do Cristo em nós, para realmente seguir em frente, servindo aqueles que mais precisam, diminuindo cada vez mais as nossas vaidades, o orgulho e principalmente o nosso egoísmo, que estão tudo ligado nessa ne- nessa amarra material que ainda estamos, né? E não sabendo usar o mundo material para o nosso crescimento espiritual de uma forma realmente prudente, abrindo para o Cristo. E aí, mais à frente, o Cristo diz a ele: a ignorância pressionada torna-se prepotência desenfreada. Então, quantas prepotências nesse mundo, né, gente? E a falta maior será de quem se fez mestre sem tolerância para ensinar. Então, assim, todo mundo é mestre em alguma coisa. Mas na hora de ensinar aquilo que sabe ou de usar os aprendizados para o outro, a gente não tem essa tolerância. Eu ainda continuo crucificado no mundo. Tira-me da cruz. O prazer dos homens é me ver sofrendo. Já é tempo de mudança e o começo é teu. Faze-te instrumento dessa paz no seio dos homens. Então, a gente precisa trazer essa reflexão. Acho que só essa fala de Cristo para Francisco já seria o suficiente para a gente refletir por anos de nossas vidas, né? Quando a gente vai tirar o Cristo da cruz? Quando a gente vai tirar essa referência de sofrimento de Cristo e entender o progresso que temos no Cristo em nós para servirmos utilizando então essa verdadeira vontade, trazer essa luz e sair dessas amarras materiais e sair daquilo que nos prende, né? Devido, às vezes, uma questão até do nosso ego. Por que nos despertarmos, abrir mão de tudo isso e sentir o Cristo e servir ao Cristo, né? E aí, mais à frente, né, Cristo continua falando com ele, mas um recorte mais à frente, ele diz o seguinte: Francisco, não deves em tempo algum esquecer o perdão, não deves temer as ingratidões, a pobreza, nem tampouco a dor, pois esses meios são forças de Deus para desatar a luz nos corações dos meus discípulos. Aceita a humanidade como ela é, cooperando com ela em algumas mudanças. Faze-te qual o sol e a chuva, que não procuram saber a quem estão favorecendo no vasto campo de benefícios. Então, olha como Cristo vem colocar para Francisco de Assis, para desatar, né,
a luz nos corações dos discípulos. A palavra-chave aqui na minha concepção, nesse último recorte que fizemos, a importância do perdão. Perdoar o outro e ter também o auto-perdão, porque o que a gente começou a falar hoje, falando hoje, né, nessa nossa reflexão, muitas vezes ficamos presos a um passado, que é uma água que passou e não volta mais, não corre, não é a mesma água que vai correr pelo mesmo caminho. E aí a falta de perdão muitas vezes nos trava, né? Como então Paulo fez, né? E Emmanuel coloca aqui pra gente, ele não cultivava a volúpia da solidão porque lhe faltasse a bênção do tálamo doméstico. Então, se não tinha nenhum apoio doméstico, né, muitas vezes buscamos essa fortaleza, ele que não tinha, isso não fazia com que ele cultivava isso, né, não ficava lamentando. Ele não se fixava nos espinhos que lhe ferreteavam a alma e a carne, não obstante reconhecer-lhes a existência. Não parava com o objetivo de reclamar contra as pedradas do caminho. E aí a gente volta para essa reflexão de Cristo falando com Francisco de Assis, ele sentindo isso, né? E a importância do perdão dos outros e o auto-perdão. E o quanto isso é difícil para a gente, mas é exatamente para isso que aqui estamos. E quando a gente desperta para isso, opa, então vamos exercitar, vamos dar um passo de cada vez, mas sem perder a caminhada, sem parar nessa caminhada, porque o tempo não para, né? E aí o capítulo continua lindamente, né? Depois é quando então Francisco tem toda essa luz, e a partir disso ele já segue dando atenção para um servidor de 75 anos que foi escravizado, humilhado a vida toda. E esse senhor, já com o corpo bem frágil, ainda trabalhando, quando Francisco chega a ele, que acordou no outro dia com muita luz, chega a ele, ele já fica emocionado e sentindo essa vibração, mas ao mesmo tempo constrangido, com medo de alguém vir, né? E aí o Francisco começa a acolhê-lo, ouvindo, e ele sente a partir disso uma confiança, uma segurança, e realmente começa a falar e se emocionar em Francisco. E Francisco vai criando mais força ainda para seguir e servir a todos no acolhimento e no perdão, né, e mostrando para ele a força do perdão e dando esse exemplo para nós. E tudo partiu do quê? De uma verdadeira oração, daquela oração profunda de doação, de renúncia ao Cristo. E nós temos essa propriedade porque a capacidade mediúnica é para todos. Tanto é que Emmanuel coloca para a gente na obra Roteiro um capítulo que vem falar da mediunidade, né? O capítulo 35, intitulado Entre as Forças Comuns, ele vem falar dos médiuns, a responsabilidade dos médiuns, cita, né, alguns médiuns que não aproveitam a própria mediunidade para servir, né, mas reforça que todos nós temos as nossas mediunidades. E aí, em um determinado momento, Emmanuel coloca para a gente a claridade do núcleo luminoso une-se a radiações do ambiente e o aroma da rosa mistura-se a emanações do meio, dando origem a variadas criações. Assim também o pensamento invisível do homem associa-se ao invisível pensamento das entidades espirituais que o assistem, estabelecendo múltiplas combinações em benefício do trabalho de todos na evolução geral. E aí, mais para frente, como a gente sabe, e ele coloca de uma forma bem profunda, a questão das afinidades que buscamos.
no meio onde estamos, o que lemos, as reuniões que buscamos, o que falamos, o quanto isso vai formando o nosso pensamento, que em resumo, a importância de buscarmos os locais e momentos elevados, inclusive para auxiliar com prudência, sem interferir na nossa força, aqueles que mais precisam, aqueles que estão em momentos de baixa vibração, aqueles que estão precisando do verdadeiro acolhimento, sem permitir que nós receb possamos receber essa vibração naquele momento de baixo nível e, consequentemente, mantermos a fortaleza servindo e ajudando para que eleve a vibração, como todos têm essa força, né? Podendo acreditar nesta proposta. E essa força que muitas vezes perdemos por causa dos tropeços da vida, né? Como Emmanuel está colocando aqui para a gente nesse exemplo de Paulo. Né? Então, olha só, como a gente falou, né? Olha bem, não parava com o objetivo de reclamar quanto às pedras do caminho. Então, se a gente para reclamar, a gente perde tempo, a gente fica estagnado, a gente tem que olhar para frente. E aí eles continuam. Não se concedia férias de choro inútil ante as arremetidas do mal. Então, por mais que tinha tantas arremetidas do mal que Paulo sofreu, como sofreu, principalmente para quem já conhece a obra Paulo Estevam, sabe a profundidade e a força espiritual, né, de Paulo, né, assim, obviamente, como Saulo, e aí o quanto isso leva, né, a exemplo para nós de seguirmos, mesmo com tantos tropeços, tantas agressões, tantos ataques, tantas ingratidões, como Francisco, né, demonstrou para a gente, buscando a força na oração e Cristo falando para ele, a base de tudo é o perdão, e esse perdão a gente traz aqui, o perdão ao próximo e o auto perdão, para seguir em frente, que isso nos dá a força. E aí, então Emmanuel continua falando de Paulo. Não se demorava na rede dos elogios sobre o fascínio da ilusão. Então, por outro lado, né, tendo cuidado para não enaltecer o ego pelos elogios, apenas às vezes servir realmente como referência de um caminho que está sendo prudente, mas não ficar presos nesses elogios que muitas vezes nos faz acomodar e nos faz iludir, né? Sabendo de todas as nossas imperfeições e limitações e acabamos esquecendo delas, né? E deixamos também de seguir o caminho. Não se cristalizava nos próprios impedimentos. Então, assim, a gente não deve parar nos impedimentos que ocorram. Tanto as nossas limitações morais, intelectuais, físicas, se a gente para nelas, elas continuam como estão. Então a gente pode avançar, a gente precisa superar as nossas limitações. E ele seguia sempre na direção do alvo que lhe cabia atingir. Então ele tinha aquele alvo, que era seguir servindo ao Cristo. Então Emmanuel encerra para nós. Assim também nós, endividados ou pecadores, pobres ou doentes, fracos ou inábeis, desiludidos ou torturados, uma coisa façamos. Acima de todos os tropeços e inibições, prossigamos sempre para diante, olvidando o mal e fazendo o bem. Isso está registrado na obra Reformador, do mês de maio de 1958, na página 98. Então, recapitulando, né, a gente começou citando a obra de Ivone, uma passagem onde um espírito vem, então, renunciar a um amor, uma ligação espiritual para servir ao próximo. Depois a gente perpassou pela importância da oração e a oração profunda, né, que quando então Francisco de Assis nos exemplifica,
dessa forma tão linda que quando recebe o Cristo, que faz relembrar o Cristo que há em nós, que Paulo sempre colocou, né? E consequentemente a força que isso deu para Francisco de Assis começar a receber as pessoas por amor, renunciar aos luxos materiais que tanto o incomodava e seguir no caminho espiritual. Então, quantas referências, né? E aí a gente fechou com essa colocação de Emmanuel na obra O Roteiro, mostrando essa nossa propriedade mediúnica, que quando a gente eleva, a gente então recebe as boas intuições, a importância de buscarmos os meios que possam nos manter elevados. E encerramos, né, com essa grande reflexão, onde Paulo então disse: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, que possamos então seguirmos cada vez mais fortalecidos para seguir adiante, sem mais perdermos tempo nos caminhos indevidos, porque temos caminhos que nos cabem ao progresso, que estão à nossa frente, que assim possamos nos fortalecer a cada dia mais. Um abraço fraterno e que tenhamos dias e dias de reflexões e fortalecimentos entre todos nós presentes e aqueles nos outros planos. Que assim seja.